José Manuel, ontem, independentemente de tudo isto, foi mesmo um dia de emoções. Foi. Foi. Se virmos designadamente as imagens eu já vi, não sei se já estão a passar nas nossas televisões, dos vídeos do momento do reencontro com as famílias. São mesmo momentos muito, Claro. Muito emocionantes e, portanto, claramente, quer dizer, são reféns, não é? Portanto, são pessoas que estiveram retidas sem terem feito nada, foram raptadas, tiveram quase 500 dias, 471 dias, salvo erro, portanto, e que não sabiam que status estariam, percebe pelo menos uma, vê-se nas imagens, perdeu 2 dedos, não é? Portanto, terá perdido logo na altura, por ter levado um tiro, e portanto também houve muito sobressalto, digamos, naqueles momentos finais, e percebe-se que este jogo vai ser um jogo sempre digamos, no limite dos limites, e não sabemos como é que vai acabar. E isso percebeu-se pelo atraso, porque os nomes, havia condições, pré-condições, designadamente os nomes dos reféns que seriam libertados. Esses nomes andaram a ser atrasados, até que isso levou ao atraso da própria libertação. Depois houve toda uma encenação feita pelo Hamas, que é basicamente uma encenação no momento da libertação em torno dos carros da Cruz Vermelha. E depois também voltou a haver atrasos, isso já não sei, não consigo perceber bem porquê. Deixa-me só dizer-te uma coisa, este momento que para nós é visto ali como momento da libertação, quando se vão ver os testemunhos de todas as pessoas, todos os reféns que já saíram de Gaza, eles dão como um dos momentos de maior stress, ou seja, o momento da captura e depois o momento da libertação. Para já porque eles não estão completamente, ou seja, estas não sabemos, os anteriores, ou sobretudo as anteriores, não pareciam estar completamente informadas do que é que ia acontecer. E depois, a gritaria da multidão, e note-se que a multidão não grita propriamente coisas amistosas, o barulho dentro das carrinhas, torna-se como um dos momentos de maior stress para quem vai ser posto em liberdade, até porque não tem completa noção do que é que pode vir a acontecer. E porque, de facto, aquilo é muito assustador. Nós não fazemos ideia de onde é que as pessoas estiveram. Se calhar estiveram a maior parte do tempo sem ver sequer luz do dia. Pois, Portanto, portanto, há muita coisa, de onde é que vinham, aquilo aconteceu na parte sul, estavam no sul, vieram do norte, não se faz abaixo, quer dizer, do norte não vieram com certeza porque o território está em parte controlado por Israel e não poderiam ter feito essa travessia. Mas independentemente disso, há tudo isso que se passa, depois, enfim, há muitos pontos de interrogação e há aqui uma coisa que me parece muito relevante, que além dos pontos daquilo que se passou no terreno e do que possa vir a acontecer no terreno, já falaremos disso, acho que há aqui um ponto muito importante que é o papel que indiscutivelmente, agora sobre essa matéria não vale a pena ter grandes dúvidas, o papel que naquilo que aconteceu ontem teve aquilo que ainda era só o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E percebe-se isso, conhecendo um bocadinho mais os bastidores deste acordo, tinha-se tido a percepção de que poderia ser assim até lá pela própria sequência da notícia, não é? A notícia dada primeiro num post nas redes sociais, penso que no Twitter, eu estou a dizer isto porque o Trump usa mais que uma, no Twitter do próprio Donald Trump dizendo: tenho boas notícias, há acordo de cessar-fogo no Médio Oriente, e só depois é que vem a notícia do lado da Casa Branca e numa intervenção que, por assim dizer, não estaria planeada, porque é o dia em que, passado umas horas, Joe Biden está de novo a falar ao país, desta vez sobre, digamos, a mensagem final da sua presidência. Talvez regressemos ela amanhã, que amanhã vamos falar do dia da posse de Donald Trump e dos próximos tempos dos Estados Unidos. Mas aqui percebe-se que houve uma influência, até porque aquilo que estava em cima da mesa do lado dos Estados Unidos não evoluiu muito, quer dizer, uma parte disto já era o plano apresentado aqui há uns meses, mas que não desbloqueava. Portanto, o que levou ao desbloqueio, na minha perspectiva, foram duas coisas. Ou essencialmente duas coisas. Primeiro, o que aconteceu entre o momento dessa proposta americana
e os últimos dias, não é? Portanto, o quadro no Médio Oriente mudou, é outro, já não é o mesmo. Portanto, ter aceitado o acordo há 6 meses não é a mesma coisa do que fazê-lo nas últimas semanas, porque entretanto há um Médio Oriente diferente, e a entrada de Trump, a administração de Trump está mais do que demonstrada. Agora a questão é saber como é que se jogaram as coisas e como é que se vão jogar as coisas numa relação que tem muitos atores, que não são só Trump e Netanyahu. Tem Trump, Netanyahu, mas também tem depois todos os novos atores da região, quer os dos países árabes como o Egito, como a Arábia Saudita, aqui muito importante a Arábia Saudita em particular, mas também, enfim, vamos ver que protagonismo vai continuar a ter o Qatar ou não. O Qatar tem sido uma espécie de ponto de refúgio do Hamas e, portanto, tem tido muito protagonismo nesta fase. Temos claramente o incógnito da Síria, temos o Líbano, temos a Turquia. Fala-se pouco da Turquia, mas a Turquia tem sido um ator determinante na evolução da região e, naturalmente, a questão central que é o Irão. Ora bem, o papel da administração, da futura administração, da quase administração Trump é indiscutível, porque este momento, há uma altura que já foi descrita e que é muito bizarra, digamos assim, e muito significativa, que é um momento em que um senhor chamado Steve Witkoff, é um nome impronunciável. Eu já estive a treinar. Witkoff entra neste processo. Portanto, Steve Witkoff, primeiro, quem é? Steve Witkoff é um homem do imobiliário também, portanto um negociador, alguém habituado a negociar, mas nos termos que não são habitualmente negociações políticas, são outro tipo de negociações, mas um negociador que o aproxima de algumas características do próprio Trump, é judeu, é um amigo de Trump, parceiro no Golfo, visita de Mar Largo, portanto, e que participa nisto de uma forma heterodoxa, até porque o primeiro contacto que ele faz para Jerusalém, para Israel, é dizer: eu vou aterrar amanhã aí no aeroporto Ben Gurion e quero encontrar-me com Netanyahu. E do gabinete de Netanyahu dizem-lhe: mas senhor, desculpe, amanhã é sábado. Sabat. Ora, o Sabat em Israel, para quem já esteve em Israel, fecha tudo. Quer dizer, não fecha tudo, mas do ponto de vista de um governo que ainda por cima depende de uma coligação com ortodoxos, com religiosos, não há atividade, e há ali um período que se pode chegar, quer dizer, repara, a comida tem que ficar feita de véspera, não se pode tocar nos botões do elevador, portanto tem que subir e descer, quer dizer, não se pode trabalhar, literalmente, nada. E a resposta quer dizer, eles ficam atrapalhados, não sabem como dizer ao senhor Witkoff, e ele diz: está bem, mas para mim só não tem interesse nenhum, portanto eu chego amanhã e amanhã quero falar com Netanyahu, e portanto os escritórios abriram num sábado para que houvesse uma conversa. Isto é muito significativo, porquê? Porque é um sinal de uma relação diferente. Quer dizer, uma coisa é a relação que Netanyahu e Israel teve com a administração americana durante este ano e qualquer coisa já, não é? Portanto, que é uma relação que em muitos aspectos dependeu muito da própria figura de Joe Biden, que sempre foi próximo de Israel, mas que estava à frente de um partido dividido sobre esta matéria, para quem esta matéria era e no ano eleitoral, ainda por cima, com muitas sensibilidades e com, inclusivamente, alguns, enfim, imaginava-se na altura, alguns círculos eleitorais, alguns estados, que não se sabia para que lado cairiam em função de votos que poderiam ser ou não determinados pela questão de Israel, e, portanto, alguém que tinha feito algo que nunca nenhum outro presidente americano tinha feito, que era ir a Israel durante uma guerra. Biden fez isso,
Portanto, tinha esse lado, mas tinha também outro lado, que era em várias ocasiões disse: não façam isso, não deixamos fazer isso, vamos parar o abastecimento de armas, e suspendeu durante uma certa fase. Portanto, havia aqui uma relação de alguma forma ambivalente. Trump é diferente, mas com uma diferença que nós não conhecemos as cartas todas. Porquê que eu digo que é diferente? Primeiro, há uma claridade, digamos assim, no que respeita ao compromisso de Trump com Israel e da maioria republicana. Desse ponto de vista, até no que se passou no Senado e na Câmara dos Representantes no último ano, não há grandes dúvidas. Mas há um envolvimento anterior que vem, inclusive, da anterior administração Trump, e que tem a ver com os acordos de Abraão, que foram... Os acordos de Abraão, porque é que são importantes? Porque os acordos de Abraão e há até quem especula até que ponto é que o 7 de outubro não terá sido uma forma de, digamos, inviabilizar os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão iriam, em princípio, permitir que, digamos, a normalização das relações entre Israel e um conjunto de outros Estados árabes que até agora nem sequer reconhecem a existência de Israel. À cabeça deles, a Arábia Saudita. Reparemos, isto foi determinante em vários momentos anteriores para outros acordos de paz que duram até hoje. Com o Egito, determinante. Com a Jordânia, determinante. O Líbano é uma situação... O Líbano não sabe bem o que é. Com a Síria não há nada, com o Irão não há nada, com a Arábia Saudita e os países do Golfo não havia nada. E, portanto, os acordos de Abraão eram uma mudança, quer dizer, alterava-se o tabuleiro de jogo, pura e simplesmente. E reparemos, isto é um tema que vem desde a Revolução das Nações Unidas de 1947, de partição digamos, da Palestina, do mandato colonial britânico, não é? Partição 1 e 2. Ora bem, portanto, era muito importante que tivesse acontecido, os acordos de Abraão tivessem ido até ao fim, não foram, mas eu creio que na administração há uma vontade de levá-los agora até ao fim, e esse aspecto é muito relevante para aquilo que possa ou não possa vir a acontecer, porque, como em todos os acordos, como em todas as negociações, como em tudo aquilo que leva tempo, é necessário aqui encontrar um conjunto de equilíbrios com, neste caso, algo que é ao mesmo tempo um risco e uma oportunidade. Esse risco e essa oportunidade chama-se reconstrução da faixa de Gaza. Portanto, é um enorme risco, porque ninguém sabe e ninguém pode saber. Aí estás a falar momento. de terceira fase do acordo. Estou a falar se houver terceira fase, porque uma digamos, uma das especulações das últimas horas é que quer o Egito, quer a Arábia Saudita, quer o próprio Qatar, poderão querer começar esse processo antes. Há uma pressão no terreno enorme, não é? Como é óbvio, mas é um tema que é crucial, porque tem a ver com quem é que gera, quem é que, no fundo, controla a faixa de Gaza. E desse ponto de vista, os acordos em 3 fases deixam muitos aspectos que não estão não só em aberto, como poderão estar sobre alguma dúvida. Portanto, primeiro, como tu disseste, são 3 fases, não é? Sim. Portanto, a primeira fase é esta que estamos a viver, uma fase de 6 semanas. Durante essas 6 semanas deverão ser libertados todos os reféns e entregues todos os corpos das vítimas, portanto, todos aqueles que terão, entretanto, morrido ou sido mortos. Portanto, enfim, na prática, sido mortos, porque se eles morreram foi na consequência daquilo que aconteceu, e simultaneamente também haver um conjunto de outros, enfim, muitos outros indicadores que têm a ver com esta entrada novamente de mais caminhões do que aqueles que estavam a entrar na faixa de Gaza, algum retirar da presença no terreno das forças israelitas, a libertação de um número que eu não sei qual é o número final, de presos palestinianos, portanto palestinianos que estão presos nas prisões israelitas, a esmagadora maioria deles
condenados por crimes que aconteceram, não são invenções, não é? Portanto, enfim, poderá haver situações discutíveis, mas a maioria deles, muitos deles são assumidamente, quer dizer, eles próprios assumem, são terroristas, não é? São membros, há dirigentes do Hamas. Há dois bargutis, dois bargutis aqui que por acaso estão na lista daqueles que poderão vir, quer dizer, estão ditos como se fazendo parte dos que vão ser libertados. Um é portanto, aliás, há aqui aspectos que são muito curiosos, porque um deles é o barguti ligado à Fatah, portanto, à organização, a antiga organização de Yasser Arafat, portanto, a autoridade, portanto, que controla a autoridade palestiniana, e há um outro barguti que é do Hamas. A diferença dos dois é muito significativa, até porque aqui isto, como sempre, como tudo, quase tudo no Médio Oriente, é uma faca de dois gumes. O barguti da Fatah é visto por muita gente, designadamente entre os palestinianos, como sendo a única figura da Fatah que poderá eventualmente vencer em eleições o Hamas, no caso de voltar a haver eleições naquela região que não há há 20 anos. Elas deviam ter havido, quer dizer, formalmente deveriam ter existido em 2009, quer dizer que as últimas foram em 2004, ou talvez antes, nem sei se foram em 2004, se até foram antes, e portanto aquilo manteve-se porque se percebeu que havendo eleições e mantendo-se esta administração, o atual responsável pela autoridade palestiniana tem 88 anos. Não são 78 como o Trump, são 88. São 88. O líder, o Ayatollah Khamenei tem 85. Portanto, é com estas. Portanto, estamos a falar de pessoas que estão no poder há muito tempo. Muito tempo, e com uma capacidade de determinar o futuro da região há muito tempo. Portanto, há tudo isto que vai. Portanto, há aqui muitas coisas que são indefinidas, não se sabe bem, por exemplo, ainda não está totalmente claro como é que vai ser, como é que se processa a retirada das forças israelitas, quem é que fica de facto a controlar aquilo. Digamos, o Hamas está a jogar as suas cartas, está a dizer, o espetáculo de ontem tem a ver com eles a dizerem somos nós que mandamos, ainda, apesar de tudo aquilo que nos aconteceu, somos nós que mandamos. Para Israel mesmo, para os que querem resolver este assunto, isso é uma situação, permitir que isso se mantenha ad eterno, é permitir que daqui a uns tempos, quer dizer, é viver sob a ameaça de tudo regressar à estaca zero daqui a uns tempos, não é? Portanto, e Gaza transformar-se de novo numa base para um ataque a Israel, o que não depende apenas de quem controla digamos, o governo da região, depende também de quem, de alguma forma, consegue controlar não só os movimentos no interior da região, minimamente entre o norte e o sul, mas também, sobretudo, a fronteira com o Egito, porque o Egito nunca fez o trabalho como devia ser feito, e aquilo era uma espécie de autoestrada de túneis por onde passava tudo, o que eventualmente algumas coisas que poderiam passar mais facilmente por contrabando, e outras mais complicadas, porque estamos a falar de armas, não é? Portanto, isto está ainda não totalmente definido. Há partes dos acordos que são mantidas secretas, e depois é preciso ver como é que isto evolui no terreno. Vamos ver como é que estamos ao fim destas 6 semanas, vamos ver se durante a segunda fase há ou não já alguma reconstrução, e quer dizer, é um terreno muito complicado aqui por diante. Apesar de tudo, isto não, talvez não corra mal, porque no Líbano não está a correr mal. No Líbano, apesar de tudo, de vez em quando há tiros, porque Israel disse que se houvesse violações tinha direito a fazê-lo. Aqui a situação é mais complicada, mas com as tropas no terreno pode haver. É evidente que aqui há coisas, vou dar só um cenário de uma situação que pode ser delicada e complexa, que é, estão a entrar, digamos, os caminhões,
enfim, aquilo que se designa como ajuda humanitária. No terreno não se percebeu ainda como é que isso vai funcionar exatamente, e uma das coisas que se sabe que acontece sempre é tentativas de assaltos, contrabandos, por aí adiante. Quem é que vai impor a ordem? Se ao impor a ordem, quer dizer, quem antes impunha a ordem era o Hamas, e o Hamas de certa forma continuava a controlar estes circuitos, e a ganhar dinheiro com eles, muito dinheiro com eles, mesmo durante a fase da guerra, em que a guerra estava no terreno. Se houver tiros, por exemplo, Quem é que põe a vamos ordem? supor tiros disparados por gente do Hamas contra assaltantes, supostamente só se houver tiros do Hamas contra soldados israelitas é que Israel pode ripostar. Mas isto é um terreno, como se percebe facilmente, muito complexo, muito difícil de avaliar, e como a situação no terreno também coloca quem lá está sob uma enorme tensão, é colocar-me nos sapatos de um jovem de 20 anos de israelita e imaginar o que é que será controlar, apesar de todo o treino e todo o equipamento, conseguir controlar a situação. Então há aqui muitos pontos que são difíceis, mas sobretudo aquilo que eu acho que temos que também pensar é em 3 ou 4 coisas. É que se isto mudou do ponto de vista de termos uma administração americana com este tipo de compromissos e com compromissos com Israel e com a vontade de fazer um acordo de mais longo prazo, há outras questões, houve outra questão muito importante, outras questões muito importantes que mudaram nos últimos meses, que é há na prática um novo Médio Oriente. Independentemente do destino de Gaza, há outro Médio Oriente, porque houve várias peças digamos, eu não lhe posso chamar castelo de cartas, mas da construção, caiu como um castelo de cartas, mas não era um castelo de cartas, da construção durante décadas do Irão de um cerco a Israel, que de alguma forma desapareceram, foram seriamente postas em causa. Portanto, no norte o Hezbollah ficou extraordinariamente debilitado, e atenção, não era nada óbvio desde o princípio que isto pudesse algum dia acontecer. Há momentos neste processo onde um dia far-se-á melhor a história disto tudo, há muitas coisas que nós não sabemos, mas há algumas coisas que já sabemos. Sabemos, por exemplo, que no momento em que é decidida a intervenção em Gaza, havia muita pressão dentro da estrutura das Forças Armadas e dentro da coisa de que o perigo maior era a norte, e que o exército israelita devia ser ocupar do norte e apenas controlar Gaza. Não foi essa a opção de Israel. Foi primeiro procurar tratar de circunscrever os problemas em Gaza e limitar o poder do Hamas e destruir a infraestrutura do Hamas, que era uma coisa vista como impossível. Eu acho que aqui até em programas anteriores disse que era quase impossível fazer duas coisas, que era combater em cidades, da forma como isso aconteceu, e combater contra quem tinha 5.000, não sei quantos quilómetros eram 500, 600, 1.000 quilómetros de túneis cavados por baixo daquele território, que não eram apenas um lugar de proteção, era um lugar de infiltração incontrolável, impossível de ver do que se ia passar ali. Mas isso, apesar de tudo, foi feito no essencial, enfim, não 100%, mas foi feito em grande parte em Gaza, e depois sabemos o que aconteceu no norte, sendo que no norte a pressão americana para que não acontecesse nada foi brutal. E aconteceu uma operação que na prática não apenas desarticulou o Hezbollah, como deu cabo do essencial da sua infraestrutura, inclusivamente da infraestrutura de mísseis, portanto sobre os mísseis mais perigosos, como abalou seriamente toda a sua estrutura de comando, como eliminou os seus chefes, o topo do topo. Sim. Sendo que a percepção que hoje existe é que Nasrallah, portanto o líder do Hezbollah, que foi morto por Israel, na prática já era o sucessor, já era o grande coordenador do Irão da região,
de alguma forma, desempenhando um papel que antes tinha sido desempenhado por aquele general iraniano que tinha sido morto também, olha, por uma ordem de Trump, aqui há uns anos atrás, o Soleimani, e que, portanto, isso abriu espaço para que acontecesse o que aconteceu na Síria, não é? Portanto, na Síria tivesse havido a queda inesperada, enfim, há quem siga aquilo mais de perto disse que não foi tão inesperada como isso, mas inesperada e sobretudo rápida do regime de Assad, onde desempenhou um papel não desprezível a Turquia. Portanto, a Turquia é um ator aqui que tem vindo também a ganhar peso na região, e a seguir a essa queda aconteceu outra coisa de que se tem falado muito pouco, mas que é relevante, que foram as operações rápidas, muito rápidas, de Israel para desarticular a infraestrutura, o complexo militar industrial da Síria, chamemos assim, portanto, afundando navios, destruindo barcos, destruindo mísseis, destruindo fábricas de mísseis, destruindo fábricas de armas, tudo isso muito rapidamente, para que sem saber bem o que é que vem a seguir, não haja uma espécie de transferência tranquila de um exército de um lado para o outro. Tudo isto, se acrescentarmos a isto o balanço dos ataques do Irão a Israel e das respostas que foram dadas por Israel, que colocaram, que fizeram todo o programa, digamos, de mísseis, fizeram com que o Irão, que não tinha que contar os mísseis e até hoje podia fornecer à Rússia, voltou a ter que contá-los, porque tem a sua estrutura de fabrico e de lançamento e de proteção de tudo isso desarticulada, e portanto há aqui todo um novo equilíbrio, mas não sabemos bem, portanto, como é que neste novo equilíbrio vai atuar a nova administração americana, quais vão ser as suas prioridades e como é que vão jogar alguns atores locais que são de facto muito, muito relevantes, para além da própria Turquia, das suas ambições neo-otomanas. Temos digamos, daquele eixo, daquela constelação de aliados do Irão, sobram basicamente os Houthis, e aí, em relação aos Houthis, portanto, os Houthis são os do Iémen, e os Houthis estão a estragar as rotas comerciais entre o Oriente e a Europa, entre a Ásia e a Europa. Isso é um tema que também não inquieta só a Europa, não inquieta só os Estados Unidos, também inquieta a China. A China tem andado sempre assim um pouquinho longe destas coisas, mas a China nunca está longe de nada. Portanto, também inquieta a China. Portanto, há aqui outros atores e, portanto, isto é um tabuleiro de xadrez muito, muito, muito complexo, com muitas peças, com muitas alternativas, e de facto vamos começar provavelmente a perceber o que vai acontecer, não apenas por via digamos, do que acontece no terreno, sim, mas por via daquilo que, a partir, enfim, de hoje à tarde e passado não creio que seja nestas 100 anunciadas medidas que aí vêm para, num primeiro dia, procurar dar ordens executivas ditador por um dia, que a coisa se resolva, mas vamos ver também o que é que vem do lado da administração, porque já se percebeu que há alguma capacidade de influenciar o próprio Netanyahu, e mais do que isso, o Netanyahu não vai cair para já, porque neste momento, digamos, os centristas à esquerda e ao centro em Israel também já se percebeu que não é da sua vantagem derrubar o governo, e portanto saíram algumas forças mais à direita, não é? Portanto saiu um partido com 6 deputados que coloquem teoricamente em minoria o governo de Netanyahu, mas vamos ter provavelmente os partidos do centro, até com o apoio do próprio presidente, segurar Netanyahu para pelo menos até perceber
qual é a situação nesta fase tão delicada e tão crítica que é, digamos, as primeiras 6 semanas, as semanas que vêm a seguir que não se conhece a duração, portanto, e o ponto de interrogação sobre se haverá ou não uma terceira fase ou se consegue acelerar os processos entretanto. Portanto, enfim, estamos nisto e se quiseres disto tudo, aquilo que, apesar de tudo, é mais perturbador para mim é a ideia de que, para conseguir isto, há um lado em que se Israel ganhou em quase tudo, há um lado em que não ganhou, voltou a ceder na questão do número de reféns, quer dizer, na troca completamente desequilibrada entre a troca de reféns por prisioneiros. Ela já tinha sido desequilibrada em muitas outras trocas anteriores, portanto, designadamente aquela que tinha libertado o Sinwar, que se depois tornou naquilo. Isto não foi sempre assim. Isto rompeu com aquela velha máxima que foi seguida, que é um bocadinho, procura-se seguir em todo o mundo, que é não se negocia com terroristas, mas com a retomada de reféns e com a importância, repara, a importância que Israel dá a este tema, quer dizer, que a cultura judaica dá a este tema é tão relevante que uma das coisas que foi notícia em Israel nos últimos dias, ou melhor, no dia da libertação dos reféns, foi a recuperação de um cadáver de um soldado morto há 10 anos, Sim. portanto, numa outra operação, e que foi, enfim, ele já foi recuperado. Ele já foi recuperado há alguns dias, já tinha sido recuperado há alguns dias, depois tiveram que haver os testes genéticos para ver se era mesmo ele, e pronto, e depois há também uma explosão. Enfim, regressou a casa. Regressou a casa. Eu confesso, quando li isso, pensei, mas este, quer dizer, onde é que ele vai? Era tão extraordinário que a pessoa até a importância que davam, realmente é uma questão cultural. É uma questão cultural muito relevante, e desse ponto de vista temos que ter isso em consideração, porque isso para nós também é um bocadinho chocante, este desequilíbrio entre o número de... Quer dizer, é uma espécie de benefício do infrator. Quanto mais reféns tu tomares, quanto mais consegues do outro lado. E, portanto, há sempre aquela questão de saber se não vai... Quer dizer, isto para um país com a dimensão de Israel e a história de Israel é uma espada de Damocles muito pesada que está ali sobre a sua cabeça, saber que, porque para todos os outros grupos à volta é um sinal de que, se conseguimos repetir isto, vamos ter um prémio mais tarde ou mais cedo. E quando fazes parte dos grupos para quem a vida dos teus próprios não vale nada, porque é isso que mostraram os últimos meses, a vida dos teus próprios não vale nada, sacrificas sem nenhum problema a vida dos teus próprios aos teus objetivos finais, isto também é muito assustador.